A bordo deste sumergible viajavam 5 pessoas. We began with a race against the clock to find that submersible. Le ricerche per ritrovare il Titan. 5 personnes doivent être O sauvées. submarino turístico que levava curiosos até os destroços do histórico Titanic sumiu. Na corrida contra o tempo, as operações de busca envolveram Estados Unidos, França e Canadá. Foram usados barcos, aviões, embarcações não tripuladas, sonares, robôs, tudo. O submarino Titã desapareceu no domingo. As autoridades responsáveis dobraram o tamanho da área de buscas. Os militares americanos enviaram para a área de buscas um equipamento chamado FADOS, especializado em içar destroços do mar. Mas ainda não há confirmação de que ele funcionaria para a profundidade do Titanic. O maior desafio, por enquanto, é entender se vai ser possível fazer isso enquanto as pessoas ainda têm oxigênio dentro dessa cápsula. Está se aproximando daquela hora fatal, 7 da manhã desta quinta-feira em Brasília, quando deve acabar o estoque de oxigênio a bordo. Quase 100 horas depois de o submersível Titã desaparecer nas profundezas do norte do Oceano Atlântico, a Marinha Americana confirmou o resultado da expedição turística de alto risco. Ele tem que descer o equivalente a 4,5 vezes o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, ou todo o Monte Fuji, no Japão, embaixo do oceano, até chegar nos destroços do Titanic. O Titanic está localizado a 3.800 metros de profundidade, num local conhecido como Zona da Meia-Noite. A pressão é 390 vezes maior que na superfície. O Titã, submarino que desapareceu, foi projetado para suportar até 4.000 metros de profundidade. Mais tarde veio a confirmação. A Guarda Costeira acaba de confirmar que não há sobreviventes. Disse que 5 partes do submersível foram encontradas. Classificou como um evento catastrófico. Com custo de mais de R$1 milhão por passageiro, a expedição levava um grupo de bilionários rumo aos restos do transatlântico mais famoso do mundo, o Titanic, cujo naufrágio em 1912 desperta apelo e curiosidade até hoje. A viagem até o naufrágio do Titanic leva 2 horas. Quando chegam lá, a quase 4 quilômetros de profundidade, os visitantes observam o navio por 4 ou 5 horas e voltam para a superfície. Lá embaixo é totalmente escuro e muito frio. O fundo do mar é lamacento. Você se sente como um astronauta no espaço. E há poucos submarinos que conseguem chegar lá. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o final trágico das buscas por um grupo de bilionários que embarcou em uma aventura perigosa para ver de perto os destroços do Titanic. Neste episódio, eu converso com Candice Carvalho, correspondente da Globo nos Estados Unidos. Ela fala comigo direto de Boston, de onde a Guarda Costeira Americana coordenava as buscas. Depois, falo com o médico Camilo Saraiva, especialista em medicina de mergulho e diretor médico da Divers Alert Network, uma organização internacional sobre segurança em mergulho com sede nos Estados Unidos. Sexta-feira, 23 de junho. Candice, a Guarda Costeira dos Estados Unidos fala em uma implosão de dimensão catastrófica da cápsula Titã. Eu queria te perguntar, te pedir para nos detalhar o que as autoridades disseram sobre as investigações, quais são as hipóteses e para onde os trabalhos devem caminhar a partir de agora. Bom, Natuza, uma implosão era o que as autoridades temiam desde o início. A cápsula, embora o Titã ele tenha alguns aspectos que parecem amadores, na montagem, na parte interna da cápsula, a gente vai falar sobre isso depois, a gente não pode esquecer que foi uma tecnologia desenvolvida em parceria com a NASA. E, portanto, tinha uma parte da cápsula que era muito preparada para esse tipo de situação. Então, existiam 7 planos de emergência no caso de algo dar errado. Por exemplo, se todos os tripulantes, por algum motivo, ficassem sem oxigênio e desmaiassem, a cápsula, através de um sistema, conseguiria detectar isso e conseguiria automaticamente se colocar de novo na superfície. Agora, o que os especialistas falaram desde o início é que, no caso de uma implosão, é claro,
não tem o que fazer. Agora, a segurança do Titã a que você se referia, ela já era questionada por muita gente, por engenheiros, por cientistas. Então eu te pergunto, do que você apurou sobre isso, quais eram os pontos mais problemáticos desse veículo e o que a OceanGate dizia sobre essa desconfiança? Olha, Natuz, em 2018 foi escrita uma carta por um conjunto de engenheiros, cientistas, e essa carta foi enviada para a OceanGate, e essa comunidade científica questionava e fazia alguns alertas, né, em relação ao Titã, né, ao submersível. São algumas pessoas que trabalharam como colaboradores, né, em algum momento com a OceanGate, ou que forneceram materiais para a construção do Titã, e viram que, do ponto de vista deles, algo não estava completamente ok. Assim, então, o que essa carta diz? Que o Titã, o desenvolvimento dele, ele não estava de acordo com os padrões de segurança básicos da indústria. Por exemplo, não houve nenhuma, como chamam aqui nos Estados Unidos, uma segunda parte que fiscalizou o Titã, a construção do Titã e a performance do Titã. Ele foi feito e aprovado unicamente pela OceanGate. Josh Gates tem um programa sobre aventuras e visitou a cápsula da OceanGate em 2021. Ele conta que decidiu não fazer a descida até o Titanic depois de constatar o que considerou vários problemas técnicos. Ele achou que a cápsula ainda precisava passar por mais testes. O mexicano Alan Estrada fez a expedição para o programa de aventuras dele e passou por dificuldades técnicas, como a perda de comunicação com a base. No caso da OceanGate, o processo não foi transparente e isso causou preocupação. E a resposta da OceanGate foi a seguinte: ok, nós entendemos o que vocês estão falando, o processo precisa ser transparente, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar claro que isso é um experimento e que estamos tratando de um protótipo. E foi isso que a OceanGate fez. Ao invés de mudar a maneira, né, de trabalhar, eles simplesmente mudaram a mensagem. A outra questão é que o Titã ele é feito de fibra de carbono. Ele é o único submersível. São cerca de 9 modelos de submersíveis que são capazes de chegar a uma profundidade de 3.800 metros, onde está o Titanic. E o submersível da OceanGate, ele é o único feito de fibra de carbono. Por que fibra de carbono? Porque fibra de carbono é um material mais leve. Então isso facilita, né, a operação em alguns aspectos. Só que isso nunca foi testado antes e certamente não foi testado a uma profundidade de quase 4.000 metros. Todas as pessoas que embarcaram nessa expedição sabiam disso e tiveram inclusive que assinar um termo, né, onde a palavra morte aparecia, o risco de morte aparecia pelo menos 3 vezes. Passageiros que toparam a aventura no passado contaram que é preciso assinar um acordo que explica que o submersível não foi avaliado por autoridades e que a viagem tem vários riscos, inclusive de morte. Agora, o fato dessa cápsula ser controlada por um joystick causou muita espécie. É muito impressionante essa história. O que se sabe sobre isso? O curioso é que o próprio fundador da OceanGate, que estava na expedição, ele tinha tanta confiança naquele projeto, que ele chegou a dar entrevistas se orgulhando disso. Olha, a cápsula ela é controlada por um joystick que é o mesmo joystick de videogame que um adolescente de 16 anos pode usar. O Titã saiu carregado por uma grande embarcação de Newfoundland, no Canadá, e é desembarcado com os 5 passageiros a bordo, preso a uma plataforma que submerge a cápsula até ela ser desacoplada. A partir daí, ela é controlada por um controle que parece de videogame, dentro uma janela de observação. O que aparentemente esse joystick fazia? Ele controlava o submersível em alguns aspectos, não em todos os aspectos, porque isso era feito a partir do barco, né, de um centro de controle, né, de um barco que estava ali na superfície,
Mas o fato é que parte, né, da autonomia do Titã era, sim, feito por um joystick que era conectado via Bluetooth. Tem um jornalista americano que fez essa expedição e ele diz isso claramente. Ele fala, eu fiquei com medo porque esses aspectos pareciam muito amadores. A questão do joystick me assustou muito. Ele fala isso com todas as letras. O jornalista David Pogue tentou visitar os destroços no ano passado para uma reportagem. Ele conta que só desceu cerca de 10 metros porque houve problemas técnicos. E que qualquer um ficaria horrorizado de como tudo parecia amador. Esse jornalista que foi a uma das expedições, ele ficou muito assustado. Ele ficou muito assustado também com, por exemplo, o fato de algumas das lâmpadas de dentro da cápsula terem sido compradas numa loja de departamento. O que a OceanGate diz, né, para se defender dessas críticas é que não tem problema se você ficar sem luz dentro da cápsula, as pessoas vão sobreviver, que isso não é o importante. O importante é que, né, a estrutura da cápsula seja uma estrutura consistente, né? O importante são, do ponto de vista da OceanGate, dos argumentos da empresa, que outros aspectos são importantes, que isso não importa. Mas a gente está vendo, obviamente, pelo desfecho, né, desse cenário, que essa outra estrutura que a empresa dizia que era absolutamente segura, claramente não é. Agora, tem um ponto aí que eu queria esclarecer contigo. Dessa vez, dadas as condições bem adversas e muito complexas, as equipes de resgate acabaram encontrando os destroços em poucos dias. Em outros casos, destroços só foram achados muito tempo depois. É o caso, por exemplo, do submarino militar Ara San Juan, que desapareceu. Você vai se lembrar desse caso na Argentina em 2017. E ele foi encontrado no ano seguinte só, Candice. Então eu queria que você nos falasse mais sobre as dificuldades desse tipo de operação para vasculhar o fundo do mar. Por que é uma operação tão difícil, tão complexa? Eu acho que o elemento Titanic conta muito nessa história, né? A gente sabe que o naufrágio do Titanic é um tema que até hoje fascina as pessoas. O Titanic era um gigante de 56 mil toneladas. A construção teve um custo estimado em 7 milhões e meio de dólares. 4 dias depois, o excesso de confiança se mostraria o erro fatal que o mundo nunca esqueceu e nem vai esquecer. O navio se chocou com um iceberg. 1.517 pessoas morreram. A história virou filme. Quantos? 7. Até mesmo um nazista de propaganda anti-americana. Mas foi pelas lentes de Hollywood que o naufrágio ficou imortalizado na memória das pessoas de todo o mundo. Open your eyes. I'm flying! Jack! O fato de você ter, né, bilionários pagando esse valor, né, tremendo de mais de R$1 milhão para estar nessa expedição, tudo isso fez com que essa história se propagasse de maneira muito rápida, né? Houve um interesse internacional, uma força-tarefa mesmo internacional, né, para tentar encontrar, né, o Titã, agora, como você disse, sob condições muito difíceis, muito desafiadoras. Primeiro lugar, o Titanic ele afundou a 600 quilômetros da costa do Canadá. Os especialistas chamam de um lugar completamente inóspito no meio do oceano. Significa que as equipes de busca essa semana enfrentaram, por exemplo, um clima, né, muito complicado, com ondas de 2 metros de altura, com ventos muito fortes, pouca visibilidade. Você está literalmente no meio do nada. A profundidade é tremenda, quase 4.000 metros. Pouquíssimos equipamentos no mundo chegam a uma profundidade tão grande, porque a pressão da água é enorme. Se você é um mergulhador, que é um mergulhador recreativo, mas que você tem todas as credenciais avançadas, tá, das certificações internacionais de mergulho, o máximo que você pode chegar é 40 metros. Mesmo assim, para você chegar a 40 metros de profundidade, você tem que fazer várias paradas,
né, no meio do caminho, para que o seu corpo se acostume com a pressão da água. Quando você vai subir de volta, é a mesma coisa. E eu tô falando a uma profundidade de menos de 50 metros. Abaixo de 300 metros, são poucos os submarinos militares que conseguem chegar. Abaixo de 1.000 metros, a luz do sol já simplesmente não existe, é impenetrável. Então você tem uma escuridão tremenda no fundo do oceano, você tem correntes marinhas, né, que são completamente imprevisíveis naquela profundidade. A gente tem um desconhecimento enorme do que acontece lá embaixo, Natuza. A gente sabe hoje mais sobre o espaço e sobre a Lua do que sobre o fundo do mar. Então a gente junta todos esses aspectos e aí junta com um submarino que tem 6 metros de comprimento por 3 metros de largura, é praticamente você achar uma agulha num palheiro. O submersível não tem uma caixa preta, até porque GPS não funciona numa profundidade de 3 a 4 mil metros. O trabalho das equipes foi excepcional, porém, como eu disse, foi um esforço internacional tremendo. A gente teve equipamento vindo da França para tentar localizar, né, o submarino, uma parceria da Guarda Costeira americana com a Guarda Costeira canadense, junto também com a ajuda e o apoio do Reino Unido. Eles conseguiram colocar robôs não tripulados no fundo do mar, que foram esses robôs que conseguiram localizar os destroços. São robôs que são equipados com câmeras super sensíveis, são controlados à distância. Agora eu queria me deter nas vítimas desse acidente. Quem eram essas 5 pessoas? Quem eram esses 5 bilionários dentro do submersível? E o que elas esperavam ver, Candice? Porque os destroços do Titanic foram encontrados por meio de tecnologia robô, muito possivelmente bem parecidas com essas que encontraram os destroços do Titã. Mas eu queria me deter sobre essas 5 pessoas. Uma era o CEO da Ocean Gate, o Stockton Rush. Mas as outras 4, a gente não sabe se todas pagaram, né, para estar ali, mas a gente acredita que sim. Então, embora essas pessoas tenham pago para estar na expedição, a gente não pode chamar de turistas comuns. A gente está falando de pessoas muito privilegiadas, a gente está falando, por exemplo, do bilionário e empresário, o Hamish Harding, britânico, mas que se considera um explorador, já foi para o espaço, já quebrou vários recordes, né, mundiais em situações extremas, né? Então é especializado em serviços de aviação e serviços aeroespaciais. Então, quer dizer, são pessoas que têm um perfil, né, que é de aventura / interesse em ciência, e que estão acostumados com expedições extremas. A gente tem o francês, o Paul-Henri Narjolet, que é ex-comandante da Marinha Francesa, é o principal especialista no naufrágio do Titanic, inclusive o apelido dele é Senhor Titanic. Depois a gente tem o Shahzada Dawood, que é um empresário paquistanês, que é obcecado por energia, tecnologias digitais, um homem que inclusive investiu em pesquisa extraterrestre nos Estados Unidos, enfim. E ele levou o filho de 19 anos, o Suleiman Dawood. E hoje surgiram inclusive, na imprensa começou a dizer que a irmã mais velha disse que o irmão, ele não queria ir, que ele foi porque era um sonho do pai, etc. Então, quer dizer, é uma história que é muito triste. O que chama a atenção é que, como a gente falou antes, o Stockton Rush, ele acreditava tanto no projeto que ele estava, né, na expedição. Sim. Uma história incrível veio se somar a todo o inusitado desse caso. A mulher do piloto do submarino, Stockton Rush, Wendy, descende de um casal que ficou famoso no naufrágio do Titanic, Isidore e Ida Strauss. Como mostrou o filme Titanic, ele se recusou a escapar num bote antes que todas as mulheres e crianças fossem resgatados. E a mulher, Ida, decidiu ficar com o marido. Os dois foram vistos abraçados no convés quando o Titanic afundou. Mas a gente não pode considerar essas pessoas turistas comuns. É uma rede de exploradores pelo mundo que se conhecem e que pagam cada vez mais. Isso é um turismo muito específico que tem crescido
ultimamente. Pessoas muito ricas com um interesse muito grande por ciência ou por aventura que pagam expedições que o turista comum não consegue pagar e também, né, não quer correr o risco de fazer. A única coisa que a gente sabe dizer nesse momento é que o Titã perdeu comunicação depois de 1h45 minutos da descida, né? 1h45 minutos depois que começou a descer para chegar até o Titanic. E agora a imprensa americana, isso acabou de sair, a imprensa americana começou a dizer que um sonar ultra secreto americano detectou um barulho, isso no domingo, quer dizer, no dia do desaparecimento do Titã, e que avisou as autoridades, avisou a guarda costeira. Então, suspeitava-se que o Titã tinha implodido no domingo. E pelo fato de ter perdido a comunicação depois de 1h45 que começou a descer, isso é um indício de que a implosão pode ter acontecido nesse momento. Mas ainda é cedo para a gente ter certeza. As buscas vão continuar, né, agora para tentar entender esses detalhes e, sobretudo, para tentar entender o que causou, né, a implosão. Candice, muito obrigada por ter topado falar com a gente depois de uma cobertura que eu sei tem sido bastante exaustiva. Eu espero que a gente volte a se falar no assunto em outras oportunidades. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Espero ter esclarecido algumas questões importantes sobre esse caso e conta comigo sempre, Natuza, um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Camilo. Camilo, a gente sabe que o corpo humano tem limitações debaixo d'água e a principal delas é suportar a enorme pressão a partir de uma determinada profundidade. Então eu queria te pedir para nos descrever a diferença de pressão de quando a gente está dentro e fora da água. Um princípio físico que a gente usa muito é que os líquidos e sólidos não são compressíveis e os espaços aéreos são. Então, a grande diferença que tem para a gente é que quando a gente está envolvido em algum líquido, seja o ar ou seja a água, a pressão desse líquido é exercida sobre a gente e os nossos espaços aéreos respondem a essa pressão. Então, quando a gente está ao nível do mar, por exemplo, eu estou na praia, eu estou com uma atmosfera de pressão sobre mim, que é o peso de toda a camada de ar que tem da camada da atmosfera inteira, de 10 a 11 quilômetros mais ou menos. Quando eu entro na água, os espaços aéreos do meu corpo, os meus pulmões, os meus seios da face, os meus ouvidos e até mesmo o meu intestino, a parte que tem gás dentro do intestino, eles vão ser submetidos então à pressão da atmosfera e da coluna d'água. Só que a diferença é que é uma ordem de grandeza maior, quase 1000 vezes maior, a graduação da diferença de pressão. Então, na atmosfera, uma atmosfera, eu preciso de 11 km, 10 a 11 km de ar, e na água, só 10 metros de coluna de água são suficientes para variar uma atmosfera de pressão. Então, quando eu saio da superfície para 10 metros de profundidade, eu dobro a pressão que está agindo sobre o meu corpo. E assim sucessivamente. Então, a 20 metros eu tenho 3 atmosferas, a 30 metros eu tenho 4 atmosferas, e assim vai indo. Se a gente pensar no caso do submarino, quase 4.000 metros de profundidade, a gente está falando de quase 400 atmosferas de pressão agindo sobre o que for, sobre, no caso lá, o veículo, né, o submarino. Então essa é a grande diferença que a gente tem quando a gente está na água. A variação da pressão é muito maior do que se a gente estivesse se deslocando na atmosfera. Agora, Camilo, as possibilidades de mergulho são diferentes quando se usa e quando não se usa equipamento. Que variações são essas? A gente tem diversos tipos de mergulho, né? Desde um mergulho bem básico e trivial, que é um mergulho só prendendo o ar e mergulhando, o mergulho livre que a gente chama, que então você enche os seus pulmões de ar e mergulha, mas de novo, como eu falei, né, a pressão sobre os espaços aéreos é o que vai ser o fator limitante. Então a gente tem hoje o recorde mundial de profundidade em torno de 120 metros de profundidade na água. Se a gente passar então para um equipamento de mergulho autônomo, um equipamento que vai te dar o ar
de um cilindro de ar comprimido e vai te dar o ar na boca para você respirar, você consegue ir muito mais fundo e hoje o recorde mundial gira em torno de 300 e poucos metros. O mais profundo que o corpo humano já chegou, isso dentro de uma câmara hiperbárica, sendo pressurizado simulando como se fosse um mergulho na água, mas em ar, é cerca de 700 metros de profundidade, 701 metros de profundidade para ser mais exato. A hora que a gente começa a ter essas profundidades muito grandes, a gente precisa de algum equipamento para proteger a gente, para que a gente fique protegido dessa pressão. Então, esses equipamentos em geral são esses submersíveis, né, que pode ser um submarino ou não, só uma cápsula, e esses equipamentos protegem a gente da pressão da coluna d'água. Então, e aí a gente está falando de pressões como para chegar ao Titanic, de pressões 400 vezes a pressão que a gente tem na superfície. O que seria aproximadamente aí 100 vezes a pressão do recorde mundial de profundidade que o corpo humano conseguiu aguentar. E o que acontece quando um corpo, um objeto é exposto de maneira súbita a essa alta pressão? A pressão ela vai variando gradativamente à medida que a gente mergulha, certo? Então, a cada 10 metros de profundidade, eu vou tendo uma atmosfera de pressão acrescentada a essa pressão que está envolvendo esse equipamento ou esse corpo. O que muito provavelmente aconteceu no caso em questão aí do submersível é que pode ter havido uma falha da estrutura do equipamento e esse equipamento então cedeu a essa pressão bruscamente, né? Ele acaba sendo como se fosse implodido pela pressão da água. Então, toda essa pressão que está sendo exercida no casco do equipamento, a hora que ele não resiste mais, ele acaba sendo esmagado instantaneamente pela pressão. É como se fosse uma explosão, mas em vez de acontecer de dentro para fora, ela acontece de fora para dentro. Camilo, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.